Bom, a ideia da aula de hoje é falar um pouco sobre a origem do termo e do conceito de átomo. Importante que você entenda que existe uma linha do tempo muito clara para falar sobre essa constituição do átomo, o que é o átomo, quais são as partículas que nós conhecemos dentro dos próprios átomos e de onde que veio esse conceito. Lá na Grécia Antiga, os gregos acreditavam que quando nós repartimos um pedaço de objeto, um material qualquer, cada vez mais pela metade, ou seja, um pedaço de madeira, eu vou cortá-lo pela metade, e pela metade, e pela metade novamente, chegaria uma dada constituição, uma dada proporção que não daria mais para dividir. Essa partícula que não dava mais para ser dividida, que não conseguia, esse material, esse pequeno fragmento de material que não era possível de dividi-lo, ficou conhecido como átomo. Tá? Então, átomo é uma palavra grega, lá para os gregos, que significa partícula indivisível, algo que eu não consigo dividir mais. Esses átomos eram partículas extremamente pequenas. E essa ideia permaneceu por muito tempo. Por muito tempo se acreditava que o átomo era a menor partícula existente na natureza. O primeiro argumento convincente a respeito desse átomo surgiu em 1807 com o químico Dalton, que através de experimentos, que através da análise experimental, destacou e colocou algumas hipóteses a respeito desse átomo. Dalton então dizia que átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa, idênticos em tamanho, em proporção. Também dizia que átomos diferentes possuíam massas diferentes, tamanhos diferentes. Então, a diferença existente entre um átomo de hidrogênio para um átomo de oxigênio era a sua massa, era o seu tamanho. Dalton foi o primeiro a estabelecer isso como um critério extremamente relevante no estudo do átomo. Além disso, Dalton também tinha em mente que compostos químicos são formados por estruturas com alguns átomos diferentes na sua constituição. Não só diferentes, mas também poderiam ser iguais. Ou seja, moléculas, compostos químicos que nós conhecemos hoje, como por exemplo a água, eram formadas por dois elementos diferentes, o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Esse arranjo dos átomos formavam compostos químicos. Então, para Dalton, compostos são formados por elementos químicos, são aglomerados de partículas com elementos químicos diferentes. Diante disso, Dalton acreditava também que em uma reação química, esses elementos químicos se rearranjavam, se juntavam com outras partículas para formar novas substâncias. Então, existem dois compostos diferentes numa reação química, esses dois compostos passam a interagir um com o outro, formando novas substâncias químicas. É importante destacar que esse modelo de átomo, essas descobertas, essas hipóteses de Dalton, ficaram conhecidas e são conhecidas hoje como o modelo da bola de bilhar, né? Um átomo como se fosse uma bola, uma esfera indestrutível e indivisível. Isso tem alguns problemas. Essa definição tem alguns problemas que nós vamos ver mais adiante quando a gente começar a falar sobre o modelo atômico de Thomson. Após todas essas descobertas e essas hipóteses elaboradas pelo químico Dalton, nós temos uma divisão cronológica que fala a respeito do átomo como uma partícula que possui um núcleo. E esse átomo, esse conceito é chamado de átomo nuclear. Hoje, com todo o avanço que nós temos, nós sabemos que o núcleo do átomo, o átomo é formado por um núcleo com algumas partículas subatômicas, ou seja, no núcleo do átomo existem algumas partículas ainda menores do que aquelas que Dalton estava falando. E os elementos diferentes agora possuem uma característica diferente entre eles,
que é a quantidade de partículas que existem nesse núcleo do átomo. Então, existe um núcleo e esse núcleo tem partículas ainda menores, muito pequenininhas, e a quantidade dessas partículas é que faz com que um elemento seja diferente do outro. Então, a diferença entre o átomo de hidrogênio para o átomo de oxigênio agora passa a ser a quantidade de partículas dentro desse núcleo. A quantidade de partículas subatômicas que nós conseguimos encontrar nesses elementos químicos. A primeira evidência dessa estrutura, dessa constituição subatômica, veio com o físico Thomson. O físico britânico estudava raios catódicos. Esses raios catódicos eram como se fossem faíscas que saíam de um ponto, que saíam de uma determinada região, atravessavam um campo elétrico junto a um campo magnético e ele analisava qual era o comportamento dessa faísca, dessa fagulha ou desses raios. Thomson, então, definiu e encontrou uma característica muito interessante em todos esses experimentos que ele estava analisando. Esses raios catódicos que saíam de um ponto eram sempre desviados para o lado positivo dessa ampola de Crookes a qual ele estava analisando. Então, Thomson descobriu com isso que esses raios catódicos possuíam características negativas, uma vez que os opostos se atraem. Então a carga negativa dos raios catódicos eram desviadas para as proximidades desse polo positivo. E é por isso que nós damos todos os créditos para Thomson com a descoberta do elétron. Quem descobriu o elétron a partir de todo esse experimento, desses raios, do desvio dos raios catódicos, foi o físico britânico Thomson. Mas agora pense comigo. Se existem cargas negativas dos átomos, os átomos possuem essas cargas negativas, onde estão as cargas positivas para dar o equilíbrio entre as cargas nesses elementos químicos? No começo do século XX, os cientistas acreditavam que os átomos possuíam cargas negativas, como Thomson estava falando, mas também possuíam, em quantidades iguais, cargas positivas, para que as cargas se equilibrassem, se neutralizassem, dando a neutralidade a esses elementos químicos. Os elementos precisavam ser neutros, a mesma quantidade de cargas negativas para a carga negativa que eles possuem, que eles precisam ter. Foi aí então que Thomson propôs esse modelo atômico, um modelo de átomo. O que Thomson acreditava sobre essa constituição atômica? Bom, ele acreditava que o átomo era uma esfera gelatinosa, ou seja, uma bola, como se fosse uma gelatina mesmo, e dentro desse corpo gelatinoso existiam algumas cargas negativas, existiam algumas partículas com características negativas que ele chamou de elétron. Portanto, o modelo atômico de Thomson diz que existe um corpo gelatinoso com essa característica positiva, incrustado, ou seja, com várias cargas negativas ao seu redor. Essas cargas negativas ficavam no meio desse corpo gelatinoso e ele já havia previsto, já tinha falado que essas características, que essa carga negativa eram os elétrons. É importante destacar que esse modelo, que essa estrutura de átomo para Thomson, ela possui algumas falhas, ela possui alguns equívocos. E em 1908, ela foi derrubada por Rutherford. Rutherford sabia que alguns elementos químicos, assim como o radônio, emitiam alguns feixes de partículas que ele chamou de feixes de partículas alfa. Essas partículas alfa possuíam características positivas e, diante disso, Rutherford pediu para 2 de seus alunos analisar um pouco mais a fundo as características desses feixes emitidos pelo átomo de radônio. Foi aí então que esses 2 estudantes bombardearam uma fina camada de platina, um elemento químico, um metal, com uma espessura muito pequena, e jogaram essas partículas alfa de frente com essa fina camada de platina. As observações feitas pelos estudantes, e por Rutherford consequentemente,
permitiram que eles analisassem o átomo como uma estrutura nuclear, ou seja, um núcleo extremamente denso, com uma característica positiva que fazia com que uma grande parte dessas partículas alfa batessem ali naquele núcleo e voltassem para sua origem, com desvios superiores a 90 graus com relação à linha de incidência. Mas uma pequena quantidade de partículas alfa, algo em torno de 1 a cada 20 mil partículas alfa, continuava com a mesma linha de incidência ou sofria um desvio muito pequeno. Rutherford então descobriu que o átomo possui um vazio muito grande entre o seu núcleo e algumas partículas que ficam girando em torno desse núcleo. Rutherford chamou então essas partículas de elétrons. Embora Rutherford tenha dito que essas partículas que ficam girando em torno do átomo são os elétrons, o crédito da descoberta do elétron é dado a Thomson. Rutherford disse também que a quantidade de cargas negativas, ou seja, de elétrons que um elemento tem, é sempre igual à quantidade de prótons, ou seja, de quantidade de cargas positivas que esse núcleo possui. Dessa forma, um elemento que tem 10 prótons tem também 10 elétrons. Um elemento que tem 20 prótons tem também 20 elétrons. Como toda descoberta que nós vimos até então tem as suas limitações, essa de Rutherford também tinha. Recentemente, os cientistas descobriram que átomos de um mesmo elemento podem ter massas diferentes. O hidrogênio, por exemplo, pode ter uma massa 1, pode ter uma massa 2 ou uma massa 3. Isso implica na descoberta de uma outra partícula dentro do núcleo atômico que serve para dar essa massa diferente para um mesmo elemento químico. Essas partículas precisavam ser partículas eletricamente neutras, uma vez que o elétron e os prótons já estavam balanceados. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter os nêutrons como partículas subatômicas, como partículas elementares desses átomos. E aí, como um desfecho, como um ponto final em toda essa análise do átomo nuclear, é que os átomos são formados por partículas positivas, negativas e neutras. As partículas positivas são os prótons, as negativas são os elétrons e as neutras são os nêutrons. Portanto, átomo é formado por próton, nêutron e elétron. O número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. No núcleo do átomo é onde eu encontro a massa atômica dele, a massa desse elemento químico. E a massa desse elemento é nada mais, nada menos que a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que ele possui. A massa do elétron é muito pequena, então a gente desconsidera essa massa na massa atômica desse elemento químico. E uma outra definição, uma outra hipótese muito importante a respeito desse átomo nuclear é que os elétrons são partículas que ficam girando em torno do núcleo. Então nós temos uma definição bem interessante de núcleo positivo, formado por prótons e nêutrons, e elétrons negativos, que ficam girando em torno desse núcleo atômico. Mais adiante, a gente vai ver que esses elétrons possuem níveis e subníveis de energia, mas isso é assunto para as próximas aulas.